Bom dia, bom dia! Segunda-feira de live de boas notícias aqui no portal Mães e Filhos. É uma honra me conectar com vocês toda segunda e quartas-feiras, trazendo um pouquinho de conteúdo de qualidade, trazendo boas notícias para vocês, trazendo os nossos parceiros e contando para vocês tudo que eles fazem de melhor. Vou deixar todo mundo entrar, o pessoal já está entrando por aqui. Sejam muito bem-vindos. Você que está com a gente aqui pelo Instagram, você que se conecta pelo nosso canal do YouTube, você que vai estar assistindo essa live gravada, sejam muito bem-vindos. Eu gosto sempre de começar as nossas lives com uma oração. Vamos lá? Senhor, entrego em tuas mãos essa live de hoje, que possamos conectar cada vez mais e mais famílias nesse propósito do bem, de fazer o bem, de trazer o bem, trazer boas notícias, que essa live seja instrumento de orientação, acolhimento, esperança, que possamos compreender melhor nossos filhos, sermos instrumentos de amor, paciência e sabedoria no desenvolvimento de nossas crianças. Hoje, tenho a honra de trazer aqui na nossa live Isabelle. Ela é fisioterapeuta e ela é fundadora do Instituto Neuroterapia. Ela atua diretamente no desenvolvimento infantil, ajudando famílias a compreender melhor seus filhos, potencializando suas capacidades de vivência com cuidado. Isa, seja muito bem-vinda. Eu vou estar chamando aqui ao vivo. E hoje tem muitas perguntas, muitas dúvidas para a gente estar esclarecendo e compartilhando com o nosso público, com a nossa audiência aqui do portal. Tô aguardando a Isa entrar. Hoje nós vamos falar, gente, de um tema que toca profundamente as famílias, que é o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento das nossas crianças. Isa, você está conseguindo se conectar aqui com a gente? Deixa eu convidar você novamente. Ó, Isa, eu acabei de fazer o pedido novamente para você poder aceitar. Vê se você consegue. Bom dia para quem está chegando agora. Estamos aguardando a Isa conseguir se conectar aqui. Primeira live da Isa. Vai ser uma live incrível e maravilhosa. Eu tenho muito carinho de trazer todos os nossos parceiros, todos esses profissionais maravilhosos que atuam diariamente na educação, na evolução dos nossos filhos, das nossas crianças, dando o seu melhor. O pessoal está entrando. Deixa eu convidar a Isa novamente aqui para participar. Vamos ver se ela vai conseguir. Senão a Thaís vai ajudando ela ali. Ah, Bom tá dia. conectando. Bom dia. Agora sim, já tô aí. Ah, não tô te vendo. Tô vendo só uma tela branca. Você tá aqui já na tela com a gente? Sim, Ah, sim, tô aqui. agora sim. Bom dia, Seja Ana. muito bem-vinda à nossa live. Quero te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Isa, se apresente para o pessoal poder te conhecer, saber quem que é essa profissional maravilhosa que está desse lado aí da telinha e tudo que você faz, que a gente vai estar falando aos poucos durante a live. Tá joia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, te agradecer, Ana, por essa oportunidade de levar tanta informação para as famílias, né? Um programa muito enriquecedor. E acho que esse tipo de canal deve cada vez mais, né? Que você tenha muito sucesso, porque o conteúdo é muito importante. Amém. E eu sou Isabelle. Eu sou fisioterapeuta já há um tempinho, eu atuo em neurofuncional com pessoas de todas as idades, desde bebezinho até idoso, e o nosso público é
pessoas que tenham alguma dificuldade neurológica, né? Neurofuncional, desde neurodivergentes até pessoas que tiveram alguma lesão no seu no sistema nervoso central, algum distúrbio no decorrer do desenvolvimento. E eu sou fundadora, junto com meus sócios, né, do Instituto Neurotherapy, que é uma instituição, uma oportunidade muito grande, muito importante que a gente colocou em prática para as famílias que tenham algum familiar que precise de um suporte para o seu desenvolvimento. O Instituto é uma clínica que tem todos os profissionais envolvidos na reabilitação e habilitação, e nós atuamos de uma forma integrada. Então, na verdade, o Instituto é um sonho profissional que eu tenho, que eu pude realizar, né, de forma a levar realmente o que tem de melhor para as pessoas. Um tratamento muito completo e que realmente, através do apoio da família, da escola, né, o apoio à família, inclusive, à escola, é um trabalho em conjunto, onde todos nós conseguimos identificar as necessidades das pessoas que nos procuram, né, e fazer com que elas se desenvolvam. E eu fiquei encantada. Quando eu conheci a Isa, eu conheci através de uma prima minha, da Érica, que o Matheus é paciente lá, e ela falou assim, Ana, você precisa conhecer o Instituto, a Isabelle, o trabalho que eles fazem. E na minha primeira visita eu já fiquei encantada com a grandiosidade do espaço que vocês têm hoje, de tudo que vocês atuam, Isa. Parabéns. E como que surgiu essa necessidade dessa visão sua como fisioterapeuta de montar ou de é franquia o instituto? Não, não é uma franquia. Vocês montaram. Então, Sim. como que surgiu essa? Eu gosto de trazer um pouco da história, sabe? Como que, há quanto tempo e por qual motivo vocês pensaram em criar isso e como que foi a construção disso? É. O Instituto ele foi fundado em 2022, né, então ele está com 4 anos. Nós montamos inicialmente a nossa matriz no sítio, então nós temos a matriz ali em Vera Cruz, onde a ideia foi integrar a natureza ao tratamento, né? Porque a gente sabe que é um tratamento longo, precisa de muito suporte e de um ambiente enriquecedor. E eu, na ânsia de procurar sempre o melhor, e né, a minha formação vem de um trabalho em equipe multidisciplinar, que eu acredito muito, que as pessoas só realmente elas melhoram o seu potencial se tiver uma equipe integrada, trabalhando junto, né, com um ambiente enriquecedor e centrado na família. Então, nessa busca que eu tinha, eu consegui encontrar os métodos intensivos, que são o Train MIG, que são métodos estruturados, organizados de forma baseada em ciência, que realmente traz o que tem de melhor, o que é validado cientificamente, para que as pessoas realmente se desenvolvam no seu máximo, né? E nisso eu conheci o Eduardo e a Ariane, né, que são de Assis, eles já trabalhavam com esses métodos, e nós, né, diante ali de uma empatia por esse objetivo, nós resolvemos trazer para Marília essa oportunidade. Então, nós ficamos com a matriz no sítio, né, eu chamo do sítio, que é nessa área rural, que tem toda a natureza, cavalos e a terapia assistida por animais, né, além da ecoterapia, que é super importante, um tratamento super completo. Eu sou Nós conseguimos... suspeita, porque a Isa faz, e ela ama, e você vê interessante, né? Mesmo que é algo voltado para terapia, vocês atendem todo tipo de criança no sítio. Sim, através da ecoterapia, nós temos crianças, né, então típicas, atípicas, a partir do interesse ali da família, principalmente da criança, né, de trazer o animal, o cavalo, a natureza para a vida dela, Eu e quero aí... falar sobre isso. Vamos falar sobre. Vamos começar com a Vamos, terapia, depois a vamos que gente eu tô... volta para as terapias. Tudo Porque é bem. algo que é apaixonante, né, Isa? Conta um pouquinho da ecoterapia, dessa conexão com os animais, porque muitas famílias não sabem disso. Sim, E na essas verdade, lives são justamente para a gente poder estar trazendo esse conhecimento para elas. sim, sim. Eu vou falar mais do cavalo, tá? Que realmente tem muita
muita ciência. Eu sempre gosto de associar a ciência, né? Não tem nada de achismo. O que a gente observa é ciência, e o que a gente observa, né, só comprova, só valida tudo que a gente já sabe. Então, o cavalo, ele traz uma conexão inicialmente, assim, já é. Tem gente que tem medo, tem gente que tem o receio, muitas pessoas já tiveram uma experiência prévia, assim, que não foi muito boa, então às vezes isso acaba afastando. Mas se você chegar no cavalo sem censura, sem medo, você vai logo perceber que ali você vai fazer uma conexão imediata. Então o cavalo, através dessa conexão, ele já faz com que a gente comece a interagir, né? Então, assim, é um cavalo, é um animal muito grande, muito forte. Por isso ele traz um certo receio. E para a gente se conectar, a gente precisa respeitá-lo. E como que a gente vai respeitá-lo? A gente vai tentar sentir o que assusta ele, né? O que o traz mais próximo de nós. Isso já começa a mexer com a gente, né? Para isso a gente começa a ter mais atenção, mais foco. A gente modifica o nosso jeito de ser, ou seja, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Então, já começa a acontecer algumas mudanças. Então, para eu levar isso para o lado terapêutico, do que eu estou falando? Eu estou falando de melhorar a atenção, diminuir a ansiedade, eu estou falando de conexão. Tem outras pessoas, a gente precisa seguir alguns comandos, tem outras crianças sempre perto, então a gente já está falando de socialização, né? E de todo um trabalho corporal que precisa existir para que a gente acesse o cavalo e monte. Né? Eu estou sendo um pouco técnica, depois eu posso mudar um pouco, né, a minha forma de colocar. Mas assim, a partir do momento que a gente monta o cavalo e dá uma tarefa para ele, e ele responde, aí o universo se abre. Né? Então, aí a gente melhora a nossa consciência, Arrepio. Sim. a gente melhora a nossa consciência corporal, a força, a atenção, como eu falei antes, na ansiedade. Existem questões físicas, né, de física mesmo, que o cavalo traz para a gente, que faz com que a gente também libere substâncias químicas no nosso corpo. Né? Por isso a gente fica mais feliz, até sensação de depressão melhora por causa dessas substâncias E químicas. o adulto que nunca andou em cavalo, pode começar uma terapia com animais? A gente É, está falando um pouco das crianças, mas o sim, adulto, a clínica também atende o público adulto ou não, Ana? Lá é só a área infantil e adolescente. Eu tô é, perguntando porque às vezes vai surgindo interesse de sim, sim, algumas mães quererem fazer junto ou tá ali. Porque assim, hoje a gente vê as mães bem sobrecarregadas, sim, estressadas, ansiosas, né? Por sim. ter esse cuidado intensivo com as crianças, principalmente com as crianças atípicas. Sim, nosso espaço, ele atende todas as pessoas. Então, nós temos a questão da clínica, né, que é toda terapêutica. Então, se a pessoa, vou falar a pessoa que já envolve todas as idades, né, a pessoa tiver um Perfeito. diagnóstico e precisar de apoio para esse diagnóstico, a equipe da clínica vai assumir esse apoio, né. Então, aí a gente vai falar da ecoterapia, que é uma equipe com profissionais da fisioterapia, da equitação, né? Tem todo um respaldo técnico, científico por trás. Se for uma pessoa que não tem um diagnóstico e quer fazer simplesmente pelo lazer e por todos esses benefícios, a gente fala promoção à saúde, né? Todos esses benefícios que pensam no ser humano como um todo, a gente tem também, vai ser a equitação, né? Que aí já vai direto para o esporte. Então, nós temos pessoas, adultos, né? Que fazem a equitação, pessoas que acompanham os filhos durante a ecoterapia, né? Então temos uma querida que faz a ecoterapia e a mãe, vou até citar aqui que é uma grande pessoa do coração, que é a Tirza, ela faz a equitação e a Isadorinha faz a ecoterapia com a gente. Então é um momento que a gente consegue associar os dois horários, né, para que as duas estejam se cuidando. Juntas. Então a equipe de reabilitação cuida da filha, enquanto a equipe de esporte, né, que é o Nelson, também muito experiente, ele cuida da mãe. Então a gente consegue dar esse apoio, esse suporte para a família, que é maravilhoso, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Depois a gente vai estar passando endereços, Instagrams, pensei que vocês vão ficar tudo curioso aqui nessa live de hoje.
Isa, conta pra gente, quanto antes de começar o tratamento é melhor? Até que ponto é possível a gente transformar esse desenvolvimento da criança? Principalmente quando a gente fala da criança com algum atraso, com alguma. Igual a gente comentou no começo, com esse desenvolvimento que a mãe percebe que precisa de uma atuação de um profissional. Quanto antes ela procurar, melhor. Só que na maioria das vezes eu sei que ela precisa de um diagnóstico, ela precisa de um outro profissional para estar encaminhando. Como a gente poderia estar auxiliando essas mães? Certo. Hoje em dia, as famílias, as pessoas têm bastante informação, né? Mas ainda é necessário a gente, né, investir nisso. Eu acho que você é uma grande influenciadora nesse sentido. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa, né? Divido com você, né? Porque, assim, principalmente a mãe de primeira viagem, muitas vezes ela vê que seu filho é diferente e, e não tem aquele suporte. Faz uma avaliação, né? Muitas vezes ela fala assim, não, principalmente a mãe é a primeira a perceber, muitas vezes é a que não tem esse apoio. Você está vendo coisas, né? Espera, toda criança tem seu tempo, espera, espera. Isso é um grande risco, porque a gente tem dois lados, né? Um a favor e um contra. O lado a favor é a neuroplasticidade. Então, o nosso sistema nervoso, ele se modifica. Só que, e qual é o lado ruim? Ele se modifica com os estímulos. Se os estímulos forem ruins ou falta de estímulo e ali naquele sistema nervoso já tiver uma lesão, alguma alteração, né? Ele vai se acostumar a trabalhar daquela forma, sem estímulo, ou com estímulo errado, vamos dizer assim. Então, a criança perde a sua grande oportunidade de trabalhar aquele sistema nervoso de uma forma que seja funcional. Então, o que acontece nesse caso? A criança perde tempo, e tempo é vida, no sentido de desenvolvimento, de participação, né? Antigamente, a gente falava que uma lesão uma lesão definia o indivíduo, né? Uma lesão é uma lesão, ela não modifica, não muda. O que modifica, o que muda, são o conjunto de neurônios atuando, né, juntos. Então, assim, que é a neuroplasticidade. Foi falado de uma forma bem simples, né, bem básica. Se a gente trabalhar a pessoa com estímulos o máximo possível, no seu melhor, né, que seria o máximo possível, modificar o ambiente, ou seja, possibilitar um ambiente enriquecido, isso vem muito pela mãe, né? Aí já começa, por um lado, uma questão muito boa, que a mãe pode fazer muito, por outro, já começa a sobrecarga, né? Se a gente não apoiá-la. Então, se a gente não der esse apoio, a criança, ela perde muitas oportunidades de ser um adulto mais ativo, mais funcional, com mais autonomia, né? O que a gente fala é autonomia. Então, assim, perceber alguma coisa diferente ou algum fator de risco durante a gestação, por exemplo, um quadro de infecção, né? Ou uma criança prematura. Isso não quer dizer que a criança vai ter dificuldade, mas é um alerta. Opa, eu tive infecção, será que, né, meu filho vai ter alguma necessidade de estímulo? Ele foi prematuro, será que ele vai precisar de um apoio, né, nos primeiros anos de vida? Quem deve responder essa pergunta é a equipe. E agora eu vou falar pela parte da fisioterapia, né? Principalmente, que é o meu foco. Hoje em dia, nós temos avaliações que conseguem observar nos movimentos mais rudimentares do bebezinho se já existe alguma dificuldade. Ou seja, quanto antes essas famílias procurarem um profissional que seja capacitado, melhor para o seu bebezinho, porque ele vai ter muito menos dificuldade na vida. Né? Perfeito. Então, Quanto antes começar as intervenções, melhor. Né? Então não precisa ficar esperando algo acontecer. Se você sim, já percebe esses sinais e sintomas, tanto no bebê ou quando já está naquela fase da criança começar a se comunicar e ela tem uma dificuldade pontual com a comunicação, né, com a atenção, com o olho no olho, né? O bebê a gente sim, consegue perceber muito nesse momento da amamentação, né? Aquele bebê que não olha, ou aquele bebê que tem aquele choro que a gente não consegue entender, porque quando eles são bebês realmente eles não vão se comunicar.
A partir dos 2, 3 anos, que é a fase que a criança começa a falar um pouco mais, né? Tem crianças que falam menos, mas é uma fase que já é para ela estar falando algumas coisas. Nossa, não fala nada. Eu falo isso pela experiência que a gente teve com o Matheus, né? A Érica é sempre aberta de eu trazer também o Matheus nas lives, porque ele tinha uma dificuldade de fala, com som, com ruído, com barulho, e que a gente acabou, será que é normal? Será que não é? Uhum. E talvez É, tivesse já nesses sinais e sintomas de alerta, quanto antes melhor. Isa, conta um pouco as terapias que vocês trabalham dentro da clínica, porque hoje agora vocês estão com duas unidades. Vocês têm a unidade do sítio, né? Que a gente fala do sítio, que é na parte com os animais, com a ecoterapia, e tem o instituto que está localizado aqui em Marília, ali no centro. Quais as isso. atividades, que eu sei que são várias, mas cite algumas que você acha interessante estar trazendo e as principais queixas que chegam até vocês também. Porque às vezes a gente falando um pouco sobre isso, mamães, famílias, tias, avós ou terapeutas que estão aqui possam se identificar. Sim. Nós temos a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia, a psicopedagogia e a nutrição. Nós temos também a musicoterapia, que a gente é um profissional um pouco raro aí no mercado, mas nós estamos procurando, em breve Eu amo encontraremos. musicoterapia. E nós temos a equipe toda, pelo menos a equipe básica, né, mínima e integrada, trabalhando juntos, né? E nós temos métodos intensivos, que são treine. Ele é um método feito principalmente para crianças com distúrbios do movimento, então crianças com paralisia cerebral, T21, né, o síndrome de Down, e crianças que tenham ou que tiveram um AVC, né, na fase infantil, uma lesão encefálica ali no processo, né, de desenvolvimento. Então, são crianças que têm grande demanda. Eu falo crianças, mas assim, desde bebezinho até sua adolescência, vida adulta, seguindo afora, né. Nós temos essas terapias, elas integram toda a família, toda a equipe, e baseado na queixa da família. Então, assim, o que a família entende como prioridade, o que precisa melhorar mais rápido, né? Nós temos essa escuta e a partir daí nós fazemos todo um questionamento, toda a avaliação da pessoa para que entendamos quais são as queixas principais para a gente desenvolver. Temos também o MIG. MIG é uma sigla que significa Método de Integração Global. Então, é um outro método intensivo que envolve a equipe toda no processo. Claro, se a pessoa precisar de mais psicologia, de mais fisioterapia, o fono, isso vai ser dado para a pessoa. A gente faz uma avaliação, identifica os principais desafios e aí nós distribuímos as terapias. Então, eu queria frisar essa questão de distribuir as terapias, de fazer tudo num lugar só, de equipe integrada, Isso que eu achei muito legal. É falando a fazer mesma língua. tudo em um lugar só, que eu acredito que é um diferencial muito grande aí do Instituto. Porque o que eu percebo? Eu que atuo com muitas mães, né, no meu convívio, elas estão cada hora em um lugar, porque cada clínica faz uma terapia diferente. E Sim, vocês isso, não, vocês têm todos os profissionais em um lugar só, né? Resumindo o que você falou, fazem esse olhar individual de cada criança, de cada adolescente que está chegando ali, de cada pessoa que está chegando, para poder entender quais são as necessidades, quais as necessidades de urgência, o que vai ser começado a trabalhar logo de imediato, o que vai começar a trabalhar durante o tratamento dessa criança. sim. Nós estipulamos metas, né? Então, na ciência a gente precisa, em tudo que a gente faz, né? Nós temos que ter metas. As metas são definidas junto à família para os próximos 6 meses. Então, assim, nós temos um prazo, não somos nós que damos esse prazo. Esse prazo vem do método também, né? Um método estruturado, bem organizado. Então, nós estipulamos os objetivos, avaliamos e mensuramos. Então, e perseguimos esse foco. O fato de estar tudo numa mesma clínica, todas as terapias, todos os estímulos, tem muitas coisas importantes.
muitas qualidades. Eu vou enfatizar duas. Primeiro, para a mãe, né? A mãe não precisa ficar para lá e para cá, né? Então, assim, já tem a sua rotina, muitas famílias precisam trabalhar, tem outros filhos. A mãe, a gente, né, que o público maior é de mães, a gente não precisa dizer tantas atividades que a mãe tem. E ficar para lá e para cá gasta tempo, energia, né? E o principal, agora eu vou falar da criança. A criança, ela está numa clínica, num horário, daqui a pouco ela vai para outro. Se for uma criança que teve uma sobrecarga, um gatilho, que vai desencadear uma crise, por exemplo, e a crise não necessariamente acontece imediatamente, uma crise sensorial, né? Ela aconteceu alguma coisa antes, ela vai para outra clínica, desencadeia na outra clínica. Então, assim, o que aconteceu antes? Qual foi o gatilho? Porque aí a gente entra numa outra questão. Os gatilhos. Quais são os gatilhos que desencadeiam crise no meu filho? Né? A família, às vezes, não sabe. Às vezes ela sabe, às vezes ela não sabe. E outra, se ela não sabe o que aconteceu na clínica, né? Porque às vezes, não estou falando nada demais, às vezes é um barulho, às vezes, né, é um estímulo de uma outra criança. Então, assim, e aí ela chega na outra clínica. Aí na outra clínica, qual foi o gatilho? Né? Então, até descobrir, atrasa o desenvolvimento da criança. Né? Então, assim, para a criança tem prejuízos, para a família também é mais um fator de estresse. Né? Então, eu saliento bastante esses dois métodos, que são métodos relativamente novos, de 10, 15 anos, né? Que traz o que as famílias e as crianças precisam. Terapias no mesmo lugar, a clínica, os terapeutas conversando, né? Nós sempre discutimos os casos assim que a Equipe pessoa entra. multidisciplinar em um lugar só, Sim, direcionando o cuidado desse paciente, dessa criança. sim. E assim, o apoio do psicólogo, sempre realço muito o apoio do psicólogo, né? Ele é o expert ali em comunicação. Todos nós temos o treinamento, né, a capacitação dentro da ciência do comportamento. Principalmente, o que é diferente é que os fisioterapeutas também, normalmente a gente não, o fisioterapeuta não tem essa capacitação. No Instituto Neurotherapy nós temos. Então, nós temos supervisão da ciência do comportamento, que é justamente para que todos sejam bem acompanhados e bem avaliados, né? E sempre, desde o primeiro dia que entra na clínica até o fim. Então, esses dois métodos são muito importantes. Nós temos também o ABA, né, que como método em si, temos, muito importante. Temos também outras terapias que são para quem ainda não conheceu ainda a terapia integrada, né, como o TheraSuite. E temos algo também que é muito importante, a neuromodulação. Então, a nossa, que a gente faz é a transcraniana, né, com corrente elétrica contínua. São aqueles eletrodos que a gente coloca no crânio, que é uma terapia que é um catalisador, eu digo, né? Ela acelera o desenvolvimento, porque nós vamos diretamente na área cerebral que queremos desenvolver ali mais rapidamente. Então, sempre vai ter um objetivo, não é aleatório. Então, a família conversa conosco, o que você quer melhorar primeiro? Né? Às vezes é a deglutição, às vezes é o movimento, a marcha, às vezes é o sentar, às vezes é a atenção. Então, vamos definir juntos o que nós vamos trabalhar primeiro. Ah, é atenção? Então, tá bom. Então, quem vai trabalhar? Qual profissional que vai fazer esse trabalho dentro, né, da equipe? E aí também estipulamos a meta, uma avaliação específica, consultamos a ciência. Então, qual o protocolo? São 2 semanas? São 4? Né? Qual vai ser o tipo de avaliação? E assim vai. Mas, Ana, eu queria só voltar um pouquinho no que você falou antes sobre a comunicação, pode ser? Claro, com Eu certeza. aprendi, eu aprendi com meus colegas né, fonoaudiólogos, que assim, a gente sempre se comunica, independente da fala, né, que é uma coisa Verdade. muito importante. E eu acho que isso é um trunfo que as famílias devem ter, precisam ter, para entender o comportamento, porque o comportamento, ele é fruto também da comunicação. Ele é Uhum. fruto do que está acontecendo com o próprio corpo, né? Às vezes a pessoa está com dor e não consegue nem identificar o que é aquilo. Vamos falar de um autista, né? Que tem Sim. os seus órgãos internos com menos sinalização, a gente chama de interoceptores, né? Então eles não passam a informação para o cérebro de que a bexiga está cheia, que precisa evacuar, que está tendo dor, que está com fome, que está com frio. Então, né? Então tem esses sensores físicos. E a gente tem também sensores emocionais. Então, eu quero alguma coisa e não consigo falar.
não consigo me expressar. Vai chegar uma hora que a criança vai ficar nervosa, irritada. Então, olha só, né, a questão, uma dificuldade na comunicação e com uma manifestação que é pela comunicação, só que de uma forma mais agressiva, mais agitada, né, aquela descarga de raiva e tal. Então, assim, a gente sempre se comunica. O que a gente não sabe, pessoas, né, em geral, assim, ou até o terapeuta que não conhece a criança, hein, por que ela está se comunicando daquela forma? O que está acontecendo? Né? O que está A por fala, trás dessa comunicação, né? e Corporal. a fala é o último, é o que está lá na ponta, lá no Sim. fim da estrada. E aí eu vou Lá na entrar um ponta do pouquinho, iceberg, né? e eu vou entrar um pouquinho na fono também, né, como coordenadora, diretora do Instituto, eu consigo dar uma pincelada geral, a fim de trazer informação, né? É, a fala, ela é um resultado de um grande complexo, que eu não vou me meter a falar, que acho que isso o Fono deveria, né, poderia falar muito melhor que eu. Mas o que eu quero dizer, até a criança se comunicar de uma forma eficaz, existem muitos métodos, muitos caminhos. Então, um Uhum. deles, né, é a comunicação alternativa, né, que a gente consegue começar Imagens, isso, imagem, e aí o fono vai fazer a avaliação, som. um sim ou não, né? Você está com Uhum. dor? Sim, não, né? Primeira Uhum. coisa, assim, é importante, né? As famílias, as mães ficam desesperadas, eu quero saber se meu filho está com dor, o que ele está sentindo, ou fome. Então, sim, não, né? E a partir daí, a fonoaudióloga, ele faz um repertório, aumenta o repertório, que é uma coisa muito interessante que eu aprendi com eles, né? Então, assim, coisas básicas, situações básicas da vida. A mamãe, quero a mamãe, o papai, quero sair, tô com fome, tô com sede, quero a minha música preferida, né? Então, aumenta esse repertório. Existe uma estruturação, que seriam as pranchas, né, no sentido mais simples da comunicação, e aí existe o treinamento, né, que aí a gente já começa a falar do TO também, do terapeuta ocupacional, né, e aí já começa a integrar a equipe, e que vai ter ali a forma de apontar, então já começa com a coordenação motora. E aí existe fisioterapeuta, como que a criança vai se comunicar se ela não tem o controle cervical, né, manual de tronco, e vai fazer esse treinamento. Ah, mas não, a pessoa não se comunica somente pelo movimento, tem a questão do olhar. Aí a gente já vai falar de uma tecnologia super avançada, né, que é um software que capta o movimento dos olhos, né, que também é movimento. E que E vocês aí têm essa tecnologia aí na clínica. a gente vai atrás para a família, porque é algo muito Tá. individual, a criança precisa ter Entendi. o seu, né? O que a gente tem é os profissionais capacitados para Fazem essa desenvolver isso. avaliação. Isso. Fazem E essa aí, avaliação do desenvolvimento. isso. E aí o recurso em si é um outro desafio, né? Porque às vezes são recursos simples, muitos a gente ainda consegue até de graça, mas aí precisa daquele treinamento. Sua família consegue vir treinar, né? Para a gente fazer esse desenvolvimento, estar com a equipe integrada para a gente, né, ter o fono, o físio, ter o psicólogo. Então é complexo, mas é viável. Por isso que eu digo assim, agora eu vou chamar a responsabilidade para mim e para os meus colegas, né, da área. Nós precisamos ter capacitação técnica, né? Nós precisamos nos capacitar e achar os caminhos. Os caminhos, muitas vezes assim, tem tudo na clínica. Às vezes aquele software específico para aquela criança a gente vai ter que ir atrás. Vamos atrás. Porque cada criança é única, ela vai ter o seu meio. E não é só o meio, estou falando de capacidade, estou falando, é viável para a família vai conseguir usar, porque às vezes a família vai atrás de algo tão caro, tão difícil, e não vai conseguir usar. E aí faltou comunicação, faltou escuta, né, da família com a equipe. Então, a gente precisa ter essa escuta, a gente precisa ter capacitação e a gente precisa trabalhar em conjunto, clínica e família. E aí o resultado vai ser bom. Com certeza. Nossa, e você resumiu tudo, né? E realmente vocês têm essa excelência aí na clínica, que eu fiquei encantada e que eu falei, Isa, a gente precisa falar isso para as pessoas, porque as pessoas não conhecem. E eu gosto muito de falar essa frase quando eu trago algo novo aqui. Quando a gente não conhece, a gente acha que não existe. E a Isso, gente acha que não vai ter solução para isso. E isso. sim, famílias, mamães que estão aqui com a gente, papais, avós,
temos muitas soluções, temos muitos profissionais que cada vez mais se capacitam, estudam e buscam esse desenvolvimento para poder estar ajudando vocês, para poder cuidar das famílias com excelência. E a Isabelle, junto com o Instituto Neuroterapia? Eu nunca sei. Neurotherapy. Neurotherapy é um lugar para vocês conhecerem, que eu tenho certeza que é um instituto que vai estar apoiando as famílias, cada família como um ser único e individual, colocando tudo que eles têm à disposição e o que eles não têm, eles vão procurar tá auxiliando vocês. Isa, o nosso tempo está acabando. Eu Que gostaria, pena. né, de te dar parabéns, porque realmente foi uma live valiosíssima, com informações que eu tenho certeza que o pessoal que está aqui aprendeu muito, quem vai assistir essa live gravada. Então, eu peço para vocês que estão aqui com a gente, se fez sentido para vocês, compartilhem. Compartilhem no grupo de mães, no grupo de condomínio, com famílias que vocês conhecem, que estão passando por alguma dificuldade no desenvolvimento da criança, no seu desenvolvimento infantil, porque isso não é um ato isolado, né? Família é fundamental no processo. Nós, famílias, nós somos fundamentais no processo do desenvolvimento dos nossos filhos. E quando eu falo nós, famílias, é como um todo. É a família escolar que está olhando essa criança na escola, é a família de casa, a família que está em volta, os tios, os avós, a família do condomínio, né? Aquela comunidade onde a criança é inserida. Então, sim, você é responsável por estar olhando essa criança e dar esse alerta. Todos nós somos, né, Isa? Todos nós somos, sim. E já chamando para essa responsabilidade, né? Tirando um pouco da responsabilidade da mãe no sentido de saber o que existe, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Se vocês quiserem fazer uma entrevista para conhecer, né, o Instituto, é só marcar um acolhimento comigo. Aliás, foi assim que eu conheci a mãe do Matheus, né? O Matheus é uma criança maravilhosa, ele não faz terapia com a gente, mas Dá um beijo quem pro sabe um dia Matheus, pra tia ele vai ter, Érica, que a né? gente ama muito vocês. Os dois A são Érica, quando ela maravilhosos. não tá aqui no ao vivo, ela assiste depois, porque ela sempre Sim. acompanha as lives. Um beijo, Érica. Você é maravilhosa, né? O pouco tempo que eu tive de convivência, né? Que foi ali de fazer entrevista, de fazer uma avaliação, nós fizemos algumas orientações e a Érica vira e mexe, ela nos indica, a gente fala troca alguma figurinha, né? E nos bastidores e é muito bacana. Então, assim, marca um acolhimento comigo, eu apresento tudo que nós temos e a família também conta um pouquinho das necessidades, e aí sim começa um relacionamento, né, da família com a clínica, porque eu acho que tem que ter uma identificação também, né, eu gostei da forma como o Instituto trabalha, eu gostei da forma como o Instituto vê meu filho, vê as pessoas, buscam, então assim, a gente gosta de nos apresentar para a família e também ouvir o que a família traz, né, porque aí é uma maneira de começar um relacionamento. Esse acolhimento, ele é sem custo, só precisa agendar, né, comigo e a gente consegue fazer essa conversa. O pessoal tá elogiando aqui, ó. Prestação de serviço incrível. Então, Isa, parabéns mais uma vez. Obrigada por dedicar o seu tempo aqui na nossa live, por convidar as famílias. E deixa um recadinho final, sabe aquela cereja do bolo? Para quem está aqui nos escutando hoje. Acredite, se você precisa de apoio para o seu filho, acredite, mas acredite com embasamento, né? Tudo vai dar certo se você procurar profissionais capacitados e desenvolver, trocar, né? Dividir um pouquinho com eles da sua responsabilidade, porque juntos nós somos mais fortes, né? Aquela questão, você não está sozinha, né? A equipe está disponível para te ajudar, para que a gente juntos consigamos fazer com que o seu filho se desenvolva, seja uma pessoa feliz, que é o nosso objetivo, né? Amém.
Isa, obrigada mais Obrigada, uma Ana, te vez. agradeço. Fica o Parabéns, convite viu? para todos vocês aqui da live. Já sigam o Instituto, marque uma avaliação, vão conhecer, né? Como eu sempre falo, se a gente não conhece, a gente acha que não existe. A partir do momento que a gente vai, faz um acolhimento, conhece as instituições que vão estar apoiando o desenvolvimento das nossas crianças, esse é o primeiro passo que o adulto pode ter, né? Ô, Então, Ana, realmente, vão conhecer. desculpa te cortar, Pode mas a falar. Cida, né, tá perguntando aqui se o atendimento é só para as crianças. Não. Nós temos todo o respaldo também para os adultos, e isso é muito importante, né? A gente fala muito de criança, mas os adultos, muitas vezes, eles ficam sem o apoio, e existe muito, o mesmo que existe para as crianças, existe para os adultos. A mesma equipe, o mesmo foco, tecnologia, capacitação física. Então, nós atendemos pessoas com Parkinson, AVC, com doença degenerativa, nós atendemos a todos, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente responde. Tá Perfeito. bom? Foi importante falar isso, porque a gente acabou que não falou, falamos só ali no comecinho, né, do Sim, atendimento para o adulto, e sim, a clínica ela atende, graças a Deus, todo público, né, desde o bebê até o adolescente e o adulto. Isa, isso. parabéns mais uma vez, Obrigada, Ana. gratidão a Foi todos muito que prazeroso. ficaram aqui no ao vivo com a gente. Essa live ela vai ficar salva, vai para o nosso canal do YouTube, vocês vão poder compartilhar com quem vocês amam. E Isa, obrigada mais uma vez. Uma excelente Obrigada a semana você. para vocês. Igualmente, Ana. Tudo de bom. Beijo, Tchau, beijo tchau. e tchau.